Para quem não sabe, o Ernesto é jornalista e para quem sabe, ele faz às vezes fofocas no Zap News. Ernesto, aonde é que o Salu apanha grandes bebedeiras? Boa noite, desculpem. Está a filmar isso, é assim. Olha, atenção, está a filmar, ele vai pode ver isso. Ele está em Lisboa, foi tratar da pipoca. O Salu é uma pessoa que bebe socialmente, sempre bebeu socialmente. E é daquelas pessoas que não bebe ao lado de pessoas desconhecidas. Assim, publicamente evita, tendo em conta a sua condição e tudo mais, mas tem conta isso. Então, aonde é que o Salu apanha grandes bebedeiras? No minibar. Niga se matou bué, velho. Foste distinguido com o Prémio Jornalismo em 2013. Sim. Na altura, o prémio foram 3,5 milhões e um prémio, e um galardão. Fiz uma reportagem social, foram as cheias. Foi a seca, na verdade. Na verdade, eu já tinha feito as cheias. Fiz as cheias em 2 ocasiões diferentes, depois fiz as cheias. Depois fiz a seca. E aquilo acabei por ter background suficiente para poder fazer um trabalho muito mais completo, muito mais assertivo e saber situar os leitores. Ok. Ainda tens o prémio? O galardão tenho. Sim, porque os 3 milhões já foram. Como é que entras para o jornalismo? Era tipo Zedu, era desportista, lhe encontraram na rua. Olha, está a fazer um smash, faz ainda no governo. Não, sempre foi meu objetivo ser jornalista. Felizmente acabei por encontrar as pessoas certas, acabei por encontrar os mestres mais corretos naquilo que é a trajetória de qualquer profissional de comunicação. E deixa que eu cite aqui alguns, tendo passado pelos ensinamentos da professora Gabriela Antunes, Maria Gabriela da Silva Antunes, Joaquim Paulo e José Alberto Rangel. Mas depois disso houve uma sequência, né? Entrei para os quadros da LAC Luana Antena Comercial, onde tive as instruções de Ismael Mateus, Paulo Araújo, António Clara, e Paula Simons, não é? E daí depois foi o salto para o jornalismo escrito. Na verdade, a minha apetência, a minha inclinação sempre foi para fazer rádio. Mas acabei por me descobrir no jornalismo escrito, com o Joaquim Manuel Aguiar dos Santos e o Antônio Freitas. Infelizmente, esses já não fazem parte do mundo dos vivos. E aí sim foi uma sequência para o novo jornal, onde trabalhei com teu pai, Gustavo Costa, e com Vítor Silva e também Antônio Freitas, ainda em vida. O Antônio Freitas, que é o Américo? Não. Não, o Américo Gonçalves não. Não, é o Antônio Freitas mesmo. E tive a felicidade de passar por excelentes mestres e foi possível beber muito deles. Para além de outros órgãos, de outras publicações em que dei a mão, mas os mais expressivos, tirando a Rádio Namib também, então acabaram por constituir um contributo muito importante para aquilo que vou transmitindo a nível da comunicação, a nível do jornalismo, essencialmente. E como é que é, portanto, depois de tanta referência no jornalismo, acabar sentado ao lado do Sarchel? Se está a filmar. Se está a filmar. Não, o Sarchel está cá no próximo mês, é tranquilo. Está aqui, né, no próximo mês. Então, também ele não me bate. É assim. Não, mas é meu amigo. Tornamos amigos e
independentemente das limitações que o Sarchel tem, devemos reconhecer e dar o mérito de ser digamos assim, o pioneiro na criação de revistas digitais com muita visualização, com muita audiência, com muita procura. E acredito que esse mérito é que permite com que ele esteja ao lado de determinadas pessoas e ele deve, de alguma forma, aproveitar isso. Ou seja, não és tu que estás ao lado do Sarchel, o Sarchel é que está ao teu lado. Então você é inteligente. Muito bem. Não, por acaso tem escola. Só vou dizer, quero deixar aqui claro uma coisa. Disseste no início que eu vou lá fazer fofocas. Eu acho que não. Vais perguntar já, chefe. Acho que não. Não, claro que não. Eu estou a brincar. Eu sei que estás a brincar, mas eu gosto muito de deixar claro determinados aspectos. E as pessoas muitas vezes perguntam por que o Ernesto está aí sentado no Zap News, porque se as pessoas que estão ao meu lado não entendem o que eu digo. Quantas vezes nós vamos a uma sala de espetáculos acompanhar uma premiação e vemos que a premiação foi injusta? Muitas. Quantas vezes nós vemos um disco que da primeira à última música é um excelente disco, mas não passa nas rádios? Todos os dias. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão a preparar os seus livros, depois de publicados, tem tanta gente a falar mal? Então eu vou lá para poder fazer jus e justiça a esse tipo de coisas. Ok. Eu vou lá para poder fazer perceber às pessoas que não deve ser bem feitas. As coisas não são feitas dessa forma. Ou seja, quantas vezes um radialista cobra para passar a música do fulano, ciclano e beltrano, mesmo que a música não tenha qualidade, várias vezes. Quando aquela pessoa que tem qualidade consegue exportar a sua música, como não paga, por não pagar, ele vê simplesmente o seu talento a ser abortado, o seu talento a ser amputado. Então eu vou lá para falar muitas vezes dessas coisas. Eu não vou lá para falar da Flor de Raiz, não vou lá para falar da Jéssica Pitbull, não vou lá para falar da Jaquilson, porque essas do ponto de vista cultural não me dizem absolutamente nada. Tem câmaras aqui, eu assumo o que eu digo. E eu digo isso à frente de todas elas, normalmente. Do ponto de vista cultural, não me dizem absolutamente nada. Então, vou lá para defender isso. Vou lá para defender aqueles que verdadeiramente fazem cultura. Percebamos isso. Agora, imagine se no dia em que houve aquela polêmica entre Salu, Nova Energia, Arca Velha, sim, Público, Salu. Imagine se eu não estivesse lá. Iam lascar o Salu, iam lascar a Nova Energia, iam fazer isso. Houve um equilíbrio, sim. Com a tua presença houve, de facto, um equilíbrio. Não houve. Algum equilíbrio. Nós temos de saber ser imparciais. Nós temos de saber ser isentos. É do jornalismo, não é? Houve contrato ou não? Porque o Big Nelo disse que houve, mas não houve porque foi verbal. Eu fico sem perceber. Não, deixa-me que eu diga. Não sei como é que se assina contratos na B26. Não houve. Porra, nunca assinaram comigo, então a rir o quê? Não houve contrato. Não houve contrato e eu também fui apanhado na banheira relativamente a isso. Mas a partir do momento em que eu abordo o Yuri Simão, com quem tenho uma certa proximidade, grande proximidade, ele diz que a advogada, não vou citar aqui o nome, alega que existe ali um cenário de contrato público. Existe ali um cenário de assunção de responsabilidade de ambas as partes e que é tornada pública. Isso por si só acaba por ser um contrato. Boa. Menos mal. E com o Valdemar Bastos, já está, ele sabe que é o Salu que vai apresentar, como é que isso fica? Olha, a única coisa que eu posso dizer é que o Valdemar Bastos, na sua página, até porque temos uma ligação por Facebook e falamos às vezes, disse que está psicologicamente preparado para enfrentar todo tipo de situação. Não, isso é verdade, ele disse isso na sua página. Estou psicologicamente bem preparado para fazer o espetáculo. Ernesto, como jornalista de cultura também, como é que vai a cultura angolana? A nossa cultura nunca esteve mal. Está sempre ali, estática, respeitamos os nossos hábitos, costumes, ritos e tradições. Na perspectiva da divulgação é que tem muitos problemas. Nós, quando vamos para a África do Sul, para a Tanzânia, para o Zimbábue, para a Namíbia, para o Botsuana, para o Lesoto, que são países que eu já visitei, nós percebemos que ali ouve-se música da terra deles, respeitam aquilo que é a sua tradição e, acima de tudo, usam aquilo como ferramenta para o turismo, para poder atrair mais gente.
e parecendo que não, os ocidentais principalmente estão cada vez mais atraídos por isso. E uma das capitais do turismo a nível da África Austral é a África do Sul. E a Namíbia começa a caminhar para aí. E Angola, em vez de ir para frente, está a ir para trás. O turismo seria uma prioridade, porque nesses países todos que eu citei, e essencialmente a África do Sul, o turismo constitui uma fatia muito importante para o PIB e acaba por ser, se calhar, um elemento determinante para o desenvolvimento desses mesmos países. São todas as vezes, são todos os dias, todas as semanas ou todos os meses que queremos ir novamente para a África do Sul, para o Botsuana, que é aqui perto, para a Namíbia, porque existe sempre alguma coisa lá que nos atrai. Ok. E do ponto de vista turístico, o nosso país não tem nada a dever a esses. Até porque, e eu estive a falar com alguns especialistas do turismo sul-africano, e disseram, vocês estão abençoados porque vocês têm deserto e têm mar. E florestas e madeiras, mas as madeiras são do Jean-Claude. Nós temos florestas, temos deserto, temos mar, temos a segunda maior, temos as segundas maiores quedas da África, depois de Victoria Falls. Infelizmente, para nós chegarmos lá, se chegarmos lá de carro, o carro vai ter que ficar lá porque a estrada não está em condições. Temos as pedras de Punguandong, temos a fenda da Tundavala, temos as águas termais da Tokota. Temos uma série de coisas, uma série de atrativos que, se constituirmos nisso uma indústria que vai acabar por gerar empregos temporários, empregos permanentes ou não, de certeza absoluta que vai ser um escape para o tal diversificação económica que se cita muito. Mas as pessoas que citam muito essa frase não têm noção do que é isso, absoluta noção. E é um bocadinho complicado nós falarmos de abrir o país para o turismo porque tu vais para um hotel, um HCTA, e que tens um quarto mais barato a custar 120 mil kwanzas a diária. Vais para um Bahia, vai-te custar um quarto, o mínimo 70 mil kwanzas. Vais para o Hotel Alvalade, não tens um quarto abaixo de 50 mil kwanzas a diária. Os diferentes resorts praticam preços que são, de algum modo, favoráveis ou flexíveis, não é? Para o bolso do mais comum dos cidadãos, mas o serviço é deficiente. Não existe humanização nos serviços hoteleiros. Fica um bocadinho complicado nós falarmos que queremos ter turismo nessas condições, quando até temos potenciais. O primeiro passo, na minha opinião, é nós estabelecermos parcerias com pessoas que podem muito bem transmitir o know-how durante 10, 15, 20, 30 anos, e dali depois nós marcamos os nossos passos sozinhos. Existe um exemplo muito claro. O Festival Internacional de Jazz parou. Eles trabalharam com a ESP Africa, que organiza o Cape Town International Jazz Festival, que eu tive a oportunidade de acompanhar 2 ou 3 edições, que é dos maiores festivais de jazz. Tudo porque não sabiam como fazer, mas a brand, o conceito, o espírito, o ambiente e tudo mais é exatamente igual. E durante 3 anos organizaram, depois viram, não temos pernas para andar sozinhos. Mas, afinal de contas, não eram pernas para andar sozinhos, eram questões de natureza política que afastaram a ESP Africa. E, tipo, felizmente, a ESP Africa vai voltar. Tipo a Emirates. Tipo a Emirates. É tipo a Emirates, sim. Pois. Então, é mais ou menos isso. Então, é só para dizer que nós precisamos estabelecer parcerias. Nós precisamos é de parar com a política. Assim, de repente, o cancro do país já nem é a corrupção, é a política. A corrupção é a politização das coisas. Politização das coisas. A politização das coisas, porque volta e meia vais perceber que daqui a bocado vão querer te receber também o gozo aqui. Estás a ver? Tu és maluco. Não, mas estou a falar muito sério. Eu estou a dizer já também que não, tu és mas é maluco. verdade, tens de ter muito cuidado com isso, mas é verdade. A política tem muito dessas coisas. Ouve o que eu te estou a dizer. Ouve para tu e para lá em casa também. tu e vocês são malucos. Já disse e repito aqui. Neste país, nunca o Estado me deu nada. E o meu pai também não. A única coisa que o meu pai tentou me dar, e foi indiretamente, foi um pontapé à minha mãe para me abortar. Não conseguiu. E o Estado também falhou, porque a minha mãe foi para o hospital para me abortar e não havia seringas. Neste país, ninguém me deu absolutamente nada. É mentira, estou a gozar, porra. Por favor, poupem-me. Mas, eventualmente, um dia eles vão tentar, se pagarem, está-se bem. Está vendo? Aí é que está. Estou borrado, é assim, para ficar um ano a levar com o Nelson e com o Orlando, foda-se. Não, porque nós temos que perceber que existe uma coisa que chama-se poder político. E quem tem poder político tem poder económico.
Ok. E obviamente que essas coisas funcionam dessa forma. Essa conversa do poder político e poder econômico, neste momento, não é bem assim. Porque assim, o poder político não encontrou dinheiro nos cofres do Estado. mas, não havendo dinheiro no cofre do Estado, tem muitas pessoas do ex-Estado que têm muito dinheiro. A política e a economia não estão a andar de mãos dadas. É claro, a política e a economia Aliás, não andam de mãos perguntas dadas. Perguntas ao Ministério das Finanças, ele te diz até podia ser Kuduro. Música ou jornalismo? As duas coisas. Eu sempre estive ligado à música. Fui DJ durante muitos anos. Até agora tenho em casa a minha aparelhagem. Ainda tenho os meus rapazes que vão tocando em algumas festas. E em festas familiares ainda vou fazendo o gostinho ao dedo. Posso até dizer, sem medo de errar, que podem vir muitos outros DJs ali, vão passar mesmo no chinelo. Isso digo sem medo de errar, porque eu estou muito bem equipado e muito bem preparado. Mas estou mais virado ao jornalismo. Curiosamente, acabou por haver uma ligação muito forte entre a comunicação e a música. Por quê? Porque permitiu com que eu pudesse viajar de olhos fechados para as abordagens de natureza cultural. Dali que muita gente, quando fala do Ernesto Gouveia, refere-se ao Ernesto jornalista cultural. E eu muitas vezes não gosto de ser distinguido assim. Ernesto Gouveia é único e simplesmente jornalista e ponto final. Em 30 candidatos em 2001, foste o único selecionado para estar na LAC. Qual foi a sensação de ganhar algo sem os vícios do concurso público? Foi agradável, foi boa. Felizmente não foi um concurso público. Foi muito... Na verdade, aquilo não foi... Na verdade, todos tinham potencial, mas não havia possibilidade de empregar toda a gente. A LAC não tinha tanto dinheiro assim. Olha, eu gostei muito da tua intervenção no Zap News, mas eu fiquei assim, perplexo. O que é que subiu a cabeça para mandar escalar a boca? Acho que foi o Guilherme, né? Quero saber o que é que subiu a cabeça. Posso já responder? Sim. Era só isso. O Guilherme é mesmo meu amigo. O Guilherme conheço das terras altas da Shela, do Lubango, enquanto produtor de eventos. E na altura eu, enquanto agente do músico Conde, sim, fui agente do Conde durante aí cerca de 6 anos ao lado da Rosa Matias. E temos uma certa proximidade. E muitas vezes nos bastidores ficamos naquela conversa quente. A determinada altura, eu esqueci que os ecrãs estavam aí. Não, esqueci mesmo que os ecrãs estavam ali. Os ecrãs, desculpa, as câmeras estavam aí. Esqueci que estávamos diante do ecrã. E ele estava a falar à toma. Isso é que me fez... Sim. Não, eu não tenho problema. Ele pode estar a ver isso e ele pode entrar... Aliás, está para vir hoje. Para o mês também vem. E ainda bem, eu vou estar aí na plateia. Então... aquilo estava... O sangue estava a ferver. Porque... Ele não estava a falar enquanto jornalista, estava a falar enquanto produtor de eventos. Ele, como produtor de eventos, obviamente que é concorrente da Nova Energia. Exatamente. Ele não vai ser imparcial. Ele vai ser única e simplesmente parcial. E lembro-me, para acrescentar, inclusive também o Sargento estava a falar umas coisas, eu disse, mas você está a falar à toa. Disse isso. Então, eu, por algum momento, eu precisava de explodir aquilo, tinha que usar todas as minhas armas. Porque senão íamos terminar um programa com um discurso completamente inclinado. E não era aquele o propósito. Eu, nessa altura, faço tudo para que um dia Matias Damasio e o Salou estejam sentados à mesma mesa e façam o mesmo espetáculo. Eu estou a fazer por isso. E é óbvio que, se houvesse muito bom senso e boa fé da parte das pessoas, isso já teria acontecido, mas as pessoas gostam muito de apimentar, atirar mais achas da fogueira. As pessoas divertem-se com a desgraça alheia. E eu queria aproveitar aqui o seguinte, já usando a frase ou a palavra aproveitar. Eu estou a cruzar com o Big Nelo. Eu gosto do Big Nelo, gosto do trabalho dele, mas passo ao lado dele e digo, Big Nelo não é nada. O angolano tem esse grande problema. Quando ao lado do Big Nelo, independentemente dele não cantar nada como as pessoas dizem, não sou eu que estou a dizer, independentemente dele não cantar nada como as pessoas dizem, ele tem sempre um valor acrescentado enquanto artista. Ele tem sempre um valor acrescentado enquanto uma figura com uma determinada imagem e como uma pessoa que o seu nome é uma brand e dentro dessa brand acabou por criar uma outra brand, que é a Beat 26. E ainda assim conseguiu trazer a carga. Então, nós temos que perceber que existe sempre valor agregado ali.
E agora, passar ao lado dos músicos, passar ao lado dos escritores. Escritores até eu nem vou falar. Nem tens já. Artista plástico nem vou falar. Esses mesmo é que são já os Desgraçado. parentes pobres mesmo. Mas é o que acaba acontecendo. Nós, os angolanos, queremos ser muito orgulhosos, comendo sardinhas e tentando arrotar bifes, quando se calhar vivemos numa casa que nem é de quarto e sala, tem uma cortina no meio que nem sequer lavam. Tá a ver? Não, essa é a nossa realidade. E nós, os angolanos, enquanto não mudarmos isso, não vamos ser melhores com nós próprios. Essencialmente isso. Senhoras e senhores, muito obrigado.